Dia 2 de setembro de 2024, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui no canal Terra Brasilis News. Hoje, segunda-feira, intensa, cheia de notícias. E para começar, sabemos já que a segunda turma do Supremo Tribunal confirmou a decisão daquele ministro em bloquear a plataforma X no Brasil. Novidade? Nenhuma. Todo mundo já esperava por isso. Por quê? É triste dizer o que eu vou dizer agora, meus amigos, mas já não existe mais democracia no Brasil. Ponto final. Isso é uma coisa que todos precisam estar cientes para não se iludirem com notícias fantasiosas. E não adianta ficarmos mais aí lutando por vias legais e judiciais, principalmente, pelos nossos direitos de forma geral, eu diria. Parece tudo perdido falando desse jeito, não parece? Porém, isto serve para que todos nós continuemos expondo os descalabros ditatoriais que estamos presenciando diariamente e esperando com isto que ações de outras nações coloquem pressão ao governo brasileiro para que as coisas possam ao menos parecerem mais normais. Eu digo ao menos, pois depois de tudo que tem acontecido, eu creio que nada mais voltará a ser como antes. Teremos que nos adaptar a um novo jeito de viver. Não viver no sentido físico, que isso nós temos que continuar, obviamente, comendo, bebendo, dormindo, saindo, conversando, nos divertindo com a família, isso é óbvio. Mas de maneira política e social. Esse novo estilo que está sendo implantado no Brasil, dificilmente ou quase que de forma impossível voltar a ser o que era, infelizmente. Até porque a geração é outra, já não é a nossa geração. Muito bem, dito isto, eu penso que a manifestação de 7 de setembro próximo será algo especial. Além do volume imenso de pessoas, evidentemente, que estará presente na Avenida Paulista, eu tenho quase que, eu não vou dizer certeza, porque seria, digamos, uma prepotência de minha parte, mas eu sinto aí um cheiro no ar de que algo maior vai acontecer por conta dessa manifestação de 7 de setembro. Tanto antes como depois. Antes, porque aquele ministro pode se precipitar e fazer uma bobagem maior. Eu não vou entrar em detalhes do que eu penso, até para não levantar suspeitas e dúvidas. Mas também pode surgir algo grande depois, porque as consequências serão muitas. O volume de pessoas que promete comparecer, não somente na Avenida Paulista, que por mais que o nosso presidente tenha pedido para focar somente em São Paulo, outras capitais também estão promovendo manifestação para o próximo dia 7 de setembro. E seja o que Deus quiser, porque dessa vez temos motivos de sobra para que essas manifestações ocorram. Mas eu ainda falo um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Por enquanto, nesse exato momento, que são 15 horas e 30 minutos que eu estou gravando esse vídeo, essas são as informações até esse exato momento. Bom, o fechamento do X tem como prioridade principal retirar do ar o apoio político aos candidatos de direita. Todo mundo sabe que a plataforma X se transformou no principal veículo de comunicação de todos nós de direita, tanto para postarmos como para receber informações. E esse era o calcanhar de Aquiles que eles miravam. Por quê? Os jornais não divulgam nada sobre propostas ou eventos de candidatos de direita. E calam todos eles, mas dão preferência e audiência aos candidatos de esquerda, que a própria imprensa consorciada alavanca. Agora, se pararmos para pensar e puxar aqui pela memória, uma decisão de um ex-ministro da Suprema Corte, lá em 1996, o ministro Maurício Correia, ele disse o seguinte: ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal.
ou a ela se submeter, ainda que emanada por autoridade judicial. Mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. É nisso que temos que pensar. É nosso direito fazermos manifestação, criarmos e defender uma pauta legítima, que nesse momento a pauta diz respeito ao pedido de impeachment daquele ministro, não ao pedido de fechamento de um dos poderes do Brasil, não isso, mas especificamente daquele ministro. É um direito fazer esse pedido. É direito nos manifestarmos apontando os abusos que vêm sendo cometidos. Prova disto, que existe uma divisão muito grande no Brasil de juristas, advogados, divididos no sentido de dizer que a atitude daquele ministro foi correta ou não em mandar eliminar a plataforma X do território brasileiro. Porque é um cerceamento à liberdade de expressão. Quanto a Starlink, nós já sabemos que o próprio Elon Musk informou que a Starlink não retirará o X de seu satélite, né? Mesmo com um pedido já feito pela Anatel para que isso aconteça. E ele disse mais, disse que só retirará a plataforma X do satélite depois que aquele ministro desbloquear as contas da empresa. Coisa que também não vai acontecer, por quê? Virou um braço de ferro, uma disputa de quem pode mais. E que aquele ministro acredita fielmente que ele é que pode mais. Lendo engano, disso vocês tenham certeza. Prova disso é que hoje mesmo Elon Musk fez pelo menos 2 posts que chamaram a atenção, dizendo o seguinte: se o Brasil não devolver os bens da Starlink apreendidos ilegalmente, os ativos brasileiros no exterior também serão confiscados, e que pode inclusive incluir o próprio avião presidencial, o avião do presidente brasileiro, como aconteceu com o avião de Nicolás Maduro, que eu também vou falar adiante. Olha só que o que ele diz é muito importante, porque se ele está fazendo essa afirmação, é porque ele sabe que lá dentro dos Estados Unidos ele tem esse poder de influência para determinar que o governo americano tome essa atitude. Senão ele não tomaria essa atitude. Ele não é governista, ele não é parlamentar, não é ministro, não é nada. Mas quando ele fala com a autoridade que tem, é porque ele sabe que assim será. Agora, falando em Starlink, mexer com a Starlink no Brasil significa nada mais nada menos que encerrar atividades do próprio Exército Brasileiro, que faz inclusive o controle das divisas do Brasil, e faz esse controle através do satélite Starlink. Significa tirar do ar agências do governo que se utilizam também da Starlink para se comunicarem, como a Marinha, a Aeronáutica e os povos originários lá na Amazônia, os índios, que têm, através da Starlink, o único meio de acesso à internet. Né? Ou seja, mexer com isso é mexer em um vespeiro sem tamanho definido. Será que aquele ministro vai mesmo comprar essa briga? Os investidores vão desaparecer, isso é fato. Vão tirar recursos do Brasil, porque ninguém é louco de instalar uma empresa aqui dentro dos Estados Unidos, aqui dentro do Brasil, que de repente pode sofrer algum tipo de sanção porque o dono da empresa fez algo que não devia, por exemplo. Ao invés daquele ministro punir o dono, ele vai punir a empresa. Ou quem é sócio da empresa. Então, empresa nenhuma vai querer correr esse risco jurídico dentro do Brasil. Isso é fato. Pelo sim, pelo não, com o assunto do banimento da Rede X aqui no Brasil, aquele ministro, ele conseguiu excluir do noticiário, pelo menos até agora, o que mais o incomodava, que é o escândalo sobre seus métodos contra adversários nas mensagens que a Folha de São Paulo estava colocando aí. Aquelas informações contidas nos 6 GB de informações que o Glenn Greenwald informou que tem em mãos.
Ele conseguiu tirar esse assunto da pauta, por enquanto. Por hora até parece que acalmou um pouquinho, mas certamente isso voltará à tona, porque se a Folha não publicar, o Greenhalgh possivelmente vai publicar de outra forma, em outro jornal, não importa. Agora, enquanto isto, o que está sendo abafado também é a crítica à situação fiscal no Brasil, o desastre econômico praticado pelo atual mandante brasileiro, com um aumento leviano e até despudorado, eu diria, nos gastos do governo, que já atingiu 1,128 bilhões em 12 meses. Da última vez que eu toquei nesse assunto, até hoje, já foi acrescido mais de 20 bilhões no aumento de gastos. Ou seja, gasta mais do que arrecada. E essa informação saiu através do Banco Central, que anunciou, inclusive, um leilão de US$ 1,5 bilhão para segurar o dólar. Ou seja, pegou US$ 1,5 bilhão das nossas reservas, botou na praça para segurar o aumento do preço do dólar. Quanto mais dólares na praça, menor seu valor, obviamente. Né? Isso por quê? Porque o resultado é desastroso e mexe diretamente no mercado financeiro, por conta da divulgação aí dos resultados fiscais. Somente em julho, o setor público, principalmente do Palácio do Planalto, torrou 21,3 bilhões a mais do que arrecadou. E o desânimo é tanto que provocou esse leilão que eu disse, para segurar o dólar. E, diga-se de passagem, que esse leilão de 1,3 bilhões de dólares não fez nem cócegas no valor do próprio dólar, que continua em alta. Pelo menos até a hora que eu vi agora há pouco, estava a 5,63, o que é elevadíssimo. Experientes operadores do mercado jogaram a toalha, digamos assim, domingo, né? Sexta-feira, quando fechou a semana, eles jogaram a toalha com os resultados que saíram lá do Banco Central, definindo que aqueles números apresentados são catastróficos para o cenário fiscal no Brasil. O líder petista, o presidente e a sua turma elevaram a dívida pública do Brasil em praticamente 80% do valor do PIB. Ou seja, tudo que o Brasil arrecada, 80% dele está comprometido com dívida. Isso é um absurdo. Por isso, 7 de setembro existem razões de sobra para que a população se manifeste. Impeachment daquele ministro, fechamento da rede X, né? A situação econômica do Brasil, aquela censura para a entrevista de Felipe Martins lá no jornal Folha de São Paulo, todos são motivos de sobra para nos manifestarmos, até porque muitos juristas, como eu disse, advogados, enfim, pessoas importantes estão contra essa atitude daquele ministro. Essa notícia rodou o mundo inteiro está sabendo o que está acontecendo no Brasil. É uma situação vexatória para a nossa nação, porque dá-se a impressão de que quem manda no Brasil é uma única pessoa, mais ninguém. E essa pessoa parece estar em uma ladeira sem freios para segurar o veículo. Essa é a sensação que se tem. Ele está indo em uma direção e numa velocidade tão estranha que a certeza é que algo vai ser explosivo já já. A batida vai ser forte. Agora, como eu citei agora há pouco sobre a apreensão do avião de Nicolás Maduro, essa notícia saiu hoje dizendo que os Estados Unidos apreenderam o avião de Nicolás Maduro no valor de 13 milhões de dólares, que estava pousado lá na República Dominicana. E a República Dominicana informou aos Estados Unidos. Porque existem ainda as sanções, por mais que tenham sido amenizadas no governo Biden, ainda existem sanções. Recentemente, o Homeland Security Investigation, que é a segunda maior agência americana, apreendeu
dezenas de veículos de luxo, entre outros bens, que estavam com destino à Venezuela, dos Estados Unidos para a Venezuela. Foram apreendidos. E agora apreenderam o avião dele. Isso é uma atitude que mostra, sim, que os Estados Unidos não se esqueceram da Venezuela. Porém, em compensação, somente agora, em 2024, os Estados Unidos aumentaram em 43% a compra de petróleo venezuelano. Justamente depois que o governo Biden afrouxou as sanções que os Estados Unidos haviam aplicado ao governo da Venezuela. É como que se diz, tira-se com uma mão, mas entrega com a outra. Por quê? Porque quem controla o petróleo da Venezuela, além do próprio Nicolás Maduro, é a Rússia. E eles ficam contentes por estarem vendendo tanto petróleo para os Estados Unidos. Então, de que vale essa pressão, entre aspas? Porque, afinal de contas, o avião que foi apreendido do Nicolás Maduro dá de ombro. Mas não importa. Eu tiro o dinheiro de outro lugar e compro mais um, compro outro. Ah, os carros que vêm para cá dos Estados Unidos não vão vir? Ok. Eu compro mais para vir direto da China, ou direto da Rússia, seja lá de onde for. Não é do bolso deles que está saindo esses valores. É do povo venezuelano. Então, eu, por incrível que pareça, que sempre fiz questão, e ainda faço questão de defender os Estados Unidos, porque ainda está quilômetros de anos-luz à frente do Brasil, no que diz respeito a tudo. A liberdade de expressão, tecnologia, vida social, condição de vida, enfim. Mesmo assim, os Estados Unidos também têm o seu dedinho podre. Até saiu a informação de que a embaixada americana em Brasília influenciou, ajudou a criar um clima para se censurar brasileiros nas redes sociais. Essa informação rodou aí nesse final de semana. Infelizmente eu não tenho ainda, pelo menos procurei e não encontrei, uma maneira de confirmar essas notícias. Por isso que eu não vou me expandir nesse assunto. Mas dizem que onde há fumaça há fogo. Mas nesse momento a fumaça mesmo está saindo lá de Brasília. Mas, mais especificamente falando, lá do Supremo Tribunal Federal. E mais especificamente falando ainda do gabinete daquele ministro que sabe-se lá o que ele está pensando agora, nesse exato momento. Por hora, meus amigos, é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me dar força. Vocês perceberam que dos 190 mil já caiu para 189.940 seguidores no canal. É incrível, né? Ao invés de aumentar, só cai. E eu tenho certeza que não é porque eu mudei de lado. Muito pelo contrário, continuo com a mesma batida. Mas dizem que quando você não agrada, não agrada. E as pessoas têm direito de mudar de plataforma, de canal. Mas eu tenho certeza que não são as pessoas que estão caindo fora. Eles é que estão tirando as pessoas do meu canal, como estão tirando de tantos outros canais também. Ok? Mas era isso que eu tinha, espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos vocês um excelente fim de dia, muito bom descanso, até amanhã se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.